seja bem-vindo ao Merecem Ser Recordados. O Brasil se une à América Latina para celebrar e honrar nossos ancestrais, nossas conexões com eles e suas vidas. Vamos conhecer juntos algumas tradições e costumes diferentes do Brasil e de outros países da América Latina, pratos típicos recheados de histórias, fotografias que despertam os melhores sentimentos e, é claro, muitas celebrações que vão unir a nossa família passada, presente e futura. Junte-se a nós e assista o nosso evento através dos canais oficiais do Family Search. Além de tudo isso, você pode conhecer os recursos gratuitos do Family Search que vão te ajudar em sua genealogia e história familiar. Acesse também o nosso site merecemserrecordados.org. Fique agora por dentro da programação do nosso evento. Olá pessoal, estamos aqui no Cemitério da Paz. O Merecem Ser Recordados te convida a se juntar a nós para homenagear e celebrar a memória e a vida dos nossos antepassados. Quando se trata de entes queridos, um desejo interior de preservar os bons momentos com eles se manifesta, especialmente daqueles que já partiram. No Brasil, após a partida de uma pessoa especial, sua família e amigos geralmente lhe trazem flores e dizem palavras de carinho e saudade. Mensagens sobre a vida e o legado para as futuras gerações são escritos junto com a foto do ente querido. No dia de finados, por exemplo, algumas pessoas costumam ir até o cemitério, visitar os túmulos, fazer orações, cuidar desses locais e recordar a vida daqueles que já não estão mais entre nós. A sensação constante de reviver uma memória especial é indescritível. Relatos, vídeos e fotografias enriquecem a história e nos ajudam a celebrar. O evento Merecem Ser Recordados reúne, conecta e compartilha diferentes tradições e costumes à medida que homenageia nossos ancestrais, nossas conexões com eles e suas vidas. Agora diz pra mim, como você se recorda dos seus antepassados? Compartilhe suas fotos, histórias e momentos especiais no Recordações do Family Search. Compartilhe também nas suas redes sociais com a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag Family Search. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Merecem Ser Recordados. Esse evento que celebra e honra nossos ancestrais, nossas conexões com eles, suas histórias e suas vidas. Por falar em conexões, como você aí de casa se recorda dos seus ancestrais? Muitos preferem desenhar, fotografar momentos especiais, pintar ou até mesmo guardar um momento na memória. Aproveita agora e compartilha com a gente nas suas redes sociais com a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag Family Search como você costuma registrar suas memórias. Nós vamos adorar ver a sua tradição de família. Nós já sabemos que celebrar histórias é um ato de amor e conexão. Nós temos aqui conosco a família Moss, que representa as milhares de pessoas que colecionam álbuns de fotografias. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje no Merecem Ser Recordados. Excelente! E pra gente começar a bater esse papo, por que é tão importante para vocês guardar essas memórias, essas recordações? Nós pensamos que memórias e recordações fazem parte da nossa vida, né? E fazem quem nós somos, né? Recordar, relembrar as pessoas faz com que nós nos conectemos com eles. E por falar em saber quem a gente é, se reconhecer, vocês se lembram, por exemplo, da primeira foto que vocês tiraram? Nossa, eu tenho uma foto que é aquela tradicional, sabe, que tinha antiga, que era com carneirinho, sabe, que eles colocavam a criança em cima era tipo uma charretezinha com um carneirinho na frente, sabe, e tá minha irmã me segurando. Então, acho que eu tinha 1 ano na época, né? Então eu recordo porque eu tenho a imagem, eu tenho a fotografia até hoje.
Eu me lembro de uma que estava toda a família, inclusive avós, tios. Nós éramos bem pequenininhos, né? Éramos em 6 irmãos. Na frente foi um ato religioso, né? De uma determinada igreja. E era muito engraçado, porque era todas aquelas escadinhas, né? Com os pais, avós, uma fonte atrás, mas muito antiga aquela foto. Agora para a geração mais atual, vocês se lembram da primeira foto que vocês tiraram? Eu acho que a foto que eu me lembro deles tirando minha mais antiga deve ser no zoológico. Uns 4 aninhos, eu acho que eu tinha 3, eu não sei a idade que eu tinha, mas eu lembro que era tudo muito grande e que eles me deram um sorvete depois. E eu lembro que eu tinha que ficar quietinha e sorrir, porque ainda era de rolo, né? Era a máquina mesmo, então tinha que ter muito mais cuidado do que a gente tem que ter hoje, né? Pra mim eu não lembro de uma em específico, mas como a gente tem as fotos, eu acho que a mais antiga que tem é de quando eu nasci, de quando minha mãe me pegou no colo, e uma específico que eu lembro é essa. Excelente! Por falar em relembrar, vamos começar a falar um pouquinho dessas imagens. Vocês se recordam, vocês sabem de onde são os ancestrais de vocês? É muito interessante isso, né? Porque eu tenho da origem africana, a portuguesa, a índio, indígena, é muita mistura, é mixigenação muito, muito grande na minha família. A minha mãe é ruiva, porque ela tem uma descendência, eu acho que de inglês, né? Enquanto que outros irmãos dela são negros, porque a minha avó casa com meu avô, que é negro. Então é uma mistura bem interessante com os filhos. Os próprios filhos, você percebe, eles bem diferentes. Uma tonalidade assim, a pele muito branca, cabelo pretos, lisos. Outros cabelos caracolados, com a tonalidade de pele, né, para parda, para negro. Então é uma mistura bastante rica, né? E quando você percebe assim a história deles. Os meus antepassados vieram de Portugal, da Espanha, no início do século XX, né? Eles imigraram para o Brasil. Então, eu tenho, até por profissão, né, como historiador, eu gosto de olhar isso, né, e ver a história envolvida nisso, né? Por que eles imigraram, né? Por que eles vieram para cá, para o Brasil, né? E toda a parte de cultura, toda a parte do que eu sou hoje por conta do que eles trouxeram, né, com eles. Acho que isso é extremamente importante. Excelente, já deu para ter uma base boa, né? E vocês falando um pouco dos ancestrais, vocês conseguem perceber um pouco do legado que os ancestrais de vocês deixaram e o que vocês querem passar para as futuras gerações, para os filhos, netos de vocês? Eu gosto muito de lembrar do legado do meu pai. Ele faleceu muito cedo, né? Ele faleceu aos 39, 40 anos de idade. Eu era muito jovem, mas tem algumas lembranças que realmente merecem ser recordadas e é para mim um grande legado. Ele sempre se preocupou muito com a questão do estudo, porque embora ele era analfabeto, ele viu o quanto que isso foi difícil para ele, né? Para ele ter as conquistas, e ele fez algumas escolhas, sacrifícios, alguns sacrifícios bastante significativos para que os filhos pudessem ter uma vida diferente. Uma coisa que eu acho interessante, eu não conheci meus avós, né? Tanto o pai do meu pai quanto o pai da minha mãe faleceram antes deles casarem, né? Mas tem algumas partes de quem eles foram que eu vejo neles, né? Nos meus pais. Então sempre que a minha mãe ela ia trabalhar, ela voltava com alguma coisa gostosa, eu comprei e trouxe um pedaço pra vocês. E aí eu, nossa mãe, obrigada, né? Não esperava isso. E aí ela falava, né? Sempre que meu avô saía e comprava alguma coisa diferente, ele trazia um pedaço para cada um pros filhos dele, e se não tinha pra eles, ele nem comprava. E é uma coisa que tinha nela, né? Que ela colocou pra dentro dela e ela fez na vida dela, né? O meu pai, né?
também, sempre que ele reúne a família, a gente vem almoçar junto, né? Eu já sou casada, tenho filho, né? E aí a gente se reúne e ele fala, né? Ai, meu pai gostava tanto de reunir os filhos, mesmo depois de casada, é tão gostoso poder fazer isso. Então, são partes da minha ancestralidade que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? Porque eles faleceram antes, mas eu conheço pelas pessoas que eles criaram, né? Que são os filhos deles. Toda a nossa vida passada, presente, acaba tendo envolvimento, né, em relação a tudo que as pessoas que vieram antes da gente viveram e passaram pra gente. Muito legais as histórias de vocês. Agora, que tal a gente entrar um pouquinho mais dentro da família Moss e ver na prática um pouco dessas lembranças? Bora lá? Então, aí tem esse álbum aqui, que é uma coisa até interessante. Na época, passavam pessoas, né, oferecendo tirar fotos dos filhos, né, e depois eles revelavam as fotos, colocavam num álbum, né, esse álbum aqui, ó, né, recordação da minha infância. Eu acho que eu devia ter aqui uns 4 ou 5 anos. 5 anos. E aí tem várias fotos, né, várias poses, olha, eu com um livro na mão, parecia intelectual, fazendo pose. Ó. Nem li ainda, né? Nem sabia ler, mas eu tava com o livro de moral e civismo ainda. Foi só pra foto, viu? Porque eu alfabetizava aos 7 naquela época. Então, e é muito legal, é uma recordação que fica pra sempre, né? Este aqui, eu gosto bastante, é do nosso casamento. Aí eu olho, quando eu era jovem, e eu vejo o traço das meninas em muitas das fotos. Tem uma que eu gosto muito aqui, que ele é falecido hoje, que é do meu avô. Então, o meu avô, como meu pai já era falecido, ele quem entrou comigo na igreja, e eu tinha um vínculo muito grande com esse meu avô. Padrinhos, olha, a família inteira aqui no casamento, né? Então, é interessante, né? É muito interessante quando a minha sogra, que já é falecida. Tem esse álbum que é da minha infância. Meus pais já tinham uma câmera melhorzinha, então não era preto e branco. Mas tem uma em especial que eu acho muito engraçada da história, né? Se você olhar aqui as fotos do meu primeiro aniversário, eu tô de vestidinho branco e de chapéu. E por que eu tô de chapéu, mãe? Você era careca! A minha mãe ficou tão preocupada de eu sair careca com 1 ano de idade nas fotos que ela colocou um chapéu. O chapéu bonitinho. Era bonitinho, ficou estilosinho, né? E eu gosto muito de ver essas fotos, porque assim, eu vejo os meus tios, os meus primos estavam aqui nessas fotos, a minha tia novinha, minha avó. Então assim, minha avó já faleceu, meus primos já são todos adultos casados, já têm filho. Então ver essa parte da minha infância que eu não recordo, né, por conta, porque eu era muito pequena, é gostoso, porque aí eu aprendo mais sobre a minha família, né? Quem tava lá, quem me viu crescer, quem fez parte de alguns momentos que são importantes pra mim, pra minha história. Então é legal, é gostoso ver. E o último álbum tem algumas fotos soltas. Variadas, que também, né? Que também do casamento. Aqui, ó. E tem umas que são bem legais. Olha essa. Mostra. Essa daqui, né, é minha mãe. Logo depois de ter tido a Raquel e o Gabriel, que foram os gêmeos dela. E eu acho essa foto ela é muito bonita, porque é literalmente minutos, horas depois dela ter tido eles. E é algo bem interessante, porque ver, né, eles bebês, e é muito bonita essa foto. Eu digo que é uma das fotos que eu mais gosto. É muito bonita mesmo. Eu acho muito linda, assim. Expressa mesmo a beleza da maternidade. Nós moramos na Bahia, né? Um período de tempo. Que legal. Por causa do emprego do meu pai. Além da fotografia, tem algum legado que os seus antepassados deixaram que vocês continuam recordando e guardando? Nós temos principalmente 2 objetos e algumas roupas, né, que trazem memórias muito especiais para nós, né? Esse daqui é um martelo que era do meu avô, que veio da Espanha, e ele trabalhava como ferreiro.
e esse martelo ele usava, né, para colocar a ferradura nos cavalos. Seria como se fosse o borracheiro hoje, né? O borracheiro troca os pneus do carro, ele trocava a ferradura dos cavalos na época, né? E esse martelo veio, chegou e ficou comigo esse tempo inteiro. Essa ferramenta aqui, inclusive, eu uso ela ainda hoje. Repleto de histórias, né? Sim. Eu tenho... isso aqui é um ferro de marcar animal, né? O nome do meu pai era Manuel Cardoso. Então, meu pai, né? Eu nasci na fazenda e ele tinha vários animais. E para os animais não se perderem, não misturar com os outros, né? Das outras fazendas, tinha a marca, né? Acho que até hoje usa, né, essa marca nos animais. 3 anos atrás eu fui em Minas para conhecer as origens, tentar entender algumas coisas. E quando eu cheguei lá, um amigo do meu pai, né? Meu pai faleceu quase 40 anos. E o amigo ainda guardava isso aqui. E ele disse, eu esperava que um dos filhos do Manuel pudesse vir aqui para me entregar. Então é seu. A gente falou do meu irmão, né, que já é falecido. Ele faleceu algumas semanas antes de completar 8 anos de idade. E ele era muito palhaço, né? E ele adorava fantasiar e brincar. Tem uma que a gente não conseguiu guardar, mas todo dia de manhã ele colocava um peitoral de plástico do Batman. Que legal. Nós temos. Tem a foto do Ele fazia 2 flexões no chão e tava pronto com o peitoralzinho de aço dele para começar o dia. Já fiz o meu exercício de hoje. Fazia assim. Duas flexões. E aí ele sempre tava fantasiado, e era do que ele queria no dia, né? Ele tem a roupinha, tem aqui com a gente a roupinha do Woody, que ele gostava bastante, aquela do Batman, né? Tem essa que ele também usou quando era pequeno, só que essa daqui ela continuou pra Esther, né? Pra quando ela era pequena, ela também tinha essa vertente de ser mais engraçadinha e gostar. Artística, né? Isso. Qual é o legado que vocês querem deixar para gerações futuras? Interessante que nós olhamos sempre para trás, né, para os nossos antepassados, né? Nós geralmente não pensamos muito nos descendentes, né? Mas eu acho que, eu penso, né, que algo muito legal é passar o que nós somos, né? Quem nós somos, através de imagens, né? Hoje tem a possibilidade de imagem, de som, né? O próprio Recordações do Family Search é um aplicativo fantástico. Inclusive ele consegue gravar áudio. Então, já pensou dali 50, 60, 100 anos, os meus descendentes ouvindo a minha voz, da minha esposa, né? Dos pais no geral, né? De avós, né? Então, esse legado eu acho que é algo bem interessante, que a tecnologia hoje em dia dá essa oportunidade. É muito interessante, eu estava lembrando que nós não tínhamos o hábito de tirar foto com tanta frequência, mas em 2006 eu ouvi algo que foi realmente bastante impactante. Dizia que pelo menos uma vez por ano era interessante ter uma foto, né, tirar uma foto da família para guardar de recordação. E naquele ano eu falei, vou começar a fazer isso, vou seguir esse desafio. E no Natal nós tiramos várias fotos, na verdade, com a família. E por incrível que pareça, foi o último Natal que o meu filho estava vivo conosco. Então aquilo foi muito interessante, né? Porque nós tivemos várias fotos bastante atuais graças àquele desafio. E desde então nós sempre tiramos uma foto por ano pensando nisso, né? Quem vem depois? Que lembranças, que recordações eu vou deixar para que eles me conheçam? Eu já sou mãe, né? E a minha bisavó é viva. Nós temos uma foto com todas essas gerações, né? Então, a minha bisa, a minha avó, minha mãe, eu e minha filha, né? Então, todas as mulheres. E a gente conseguiu gravar um áudio. A minha bisa já tem mais de 90 anos.
um áudio dela falando como conheceu meu bisavô, né? E histórias de quando ela era mais jovem, de como era, e já tá lá no Recordações. Porque assim, a minha filha conheceu ela, minha bisa pegou ela no colo, mas ela não vai lembrar. Eu nasci nessa época do digital, então pra mim é muito mais fácil o digital, e eu imagino que para as próximas gerações eles pegarem a foto e verem aquilo em digital vai ser algo muito mais fácil. E como a Sara disse, conhecer a personalidade, conhecer quem era pelas fotos. E as fotos, por mais que a gente nunca perceba ou pare para pensar, são coisas muito importantes tanto para nós como para gerações futuras. Pessoal, que incrível, tantas lembranças de vocês. E com certeza esse momento que eu conheci a família de vocês um pouquinho melhor vai ficar na minha recordação. Vamos aproveitar então e tirar uma fotinha para colocar lá no aplicativo e ficar marcado para sempre? Vamos todo mundo olhar para a câmera então e falar Family Search, beleza? 1, 2, 3 e... Family Search! Não se esquece de dizer como você honra os seus ancestrais e recorda momentos especiais na sua família. Compartilhe então suas fotos com a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag Family Search. Foi ótimo tê-los vocês em mais um evento Merecem Ser Recordados, uma homenagem aos seus ancestrais. Vierbas, Navarro, Justina, Morena, Celestino, Silva, Nogueira, Cândido. O que o seu sobrenome representa para você? São vidas que passam dentro da sua própria vida? É a possibilidade de redescobrir uma origem desconhecida? Talvez um novo laço construído? É o legado que um dia você pode e deseja deixar? É seu passado, mas também seu futuro. Ele é um símbolo do apagamento de sua história ou é a construção da sua identidade? O sobrenome que você tem significa o que lhe deram ou o que tiraram de você. O sobrenome pode ser um elo no desterro das poucas coisas que lhe representam em diferentes territórios e tempos de sua vida. Em que lugares seu sobrenome está? Com quantas variações de grafias e sotaques ele existe? É um fragmento? É sempre chegada e partida. Ancestralidade, histórias de lutas, de perdas, angústias e tantas expectativas. É o passado de toda a humanidade que se reapresenta a cada geração, nos conectando com memórias distantes. Neste prédio foram registradas milhões de pessoas de diversas nacionalidades. Seu nome de família está aqui? Muitos deles, de ontem e de hoje,
agora se misturam e se encontram neste espaço? Quais continuarão sem estar? Aqui, nesta mesma sala, passaram tantas pessoas que tinham a esperança de um recomeço, o desejo de iniciar uma nova caminhada em busca de oportunidades ou de sobrevivência. Histórias únicas, mas que se repetem no contexto atual e nos fazem refletir sobre a consequência de um ato de coragem, de como chegamos até aqui e o que será de nós amanhã. Há uma porta que se abre ao dizer seu sobrenome? É orgulho ou motivo de esquecimento? O que o seu sobrenome representa para você? Ela foi inaugurada em 1887, meio às pressas, em função de uma epidemia na hospedaria do Bom Retiro, que era anterior, e funcionou por 91 anos. A exposição ela é um panorama da imigração no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Mais do que uma exposição que tem uma pretensão histórica, ela é uma exposição que tem uma pretensão quase sensorial, quase de experimentar. Reproduz o que seria o ambiente do dormitório, da hospedaria, então é mais escuro. E é um pouco aquele momento em que você para, né? Então você imagina que você pega um navio, ou você pega um trem, ou você pega um pau de arara, né? E aí você anda 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você não sabe direito o que vai ser da sua vida. Lembrando que não foi todo mundo que veio para cá que veio exatamente porque quis. Tem muito refugiado de guerra que passou pela hospedaria, muita gente que estava morrendo de fome, né? E a própria ansiedade de você estar mudando de país, mudando de vida, né? Então a gente também tem um acervo de história oral que foi composto desde 95 que conta um pouco dessa experiência. O outro choque era a alimentação, era feijão, farinha, carne de porco, arroz. Você pensar isso, por exemplo, para um japonês que come feijão doce, né, que come muitas frutas, muitos legumes, farinha, mandioca, não tem. Tudo isso era um primeiro choque. E aí, e você tem outros relatos, por exemplo, algumas pessoas do leste europeu mesmo que falavam, arroz era uma coisa de rico, feijão era uma coisa de pobre, arroz com feijão juntos era uma coisa surreal. Falavam, nossa, isso é de gente muito pobre, isso é de gente muito rica, e aqui se come com farinha, né? Um pouco voyeur, você pode olhar o facsímile das cartas. Uma carta falando o que trazer. Então traz roupa quente, traz ferramenta, porque aqui não tem. Fala para minha mãe trazer 3 jogos de agulha, né? Então você pode, o que era essa experiência, o que você levava, o que você leva, né, quando você vai mudar de vida. Bom, Henrique, eu fiquei sabendo que essas paredes às vezes falam. Conta essa história melhor. Isso, aqui na hospedaria as paredes, o chão, o teto, se ele pudesse falar, ele falaria muitas coisas pra gente. De certa forma até falam aqui nessa entrada principal da hospedaria de imigrantes, em alguns desses tijolos, alguns nomes de imigrantes que marcaram com alguns objetos seus nomes e às vezes até a data que eles passaram por aqui. Esse aqui é bem nítido, né? Nicola Marauccia. Que legal! Tem um outro aqui que não dá para ler. Tem um Stefan aqui, né? Uau. Do outro lado ali tem um que mostra a data. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele bota inicial, FAT, 12/7/1901. Olha isso! 12/7/1901. Nossa, tem vários outros aqui. Tem vários. Eu já vi no museu, sei lá quantas vezes, eu não imaginava. As pessoas não imaginam que tem, né? Que legal. É bem legal. Henrique, qual que é a sua formação e como que você veio parar no museu? Bom, eu sou historiador, eu já trabalhava em museus antes de vir para o Museu da Imigração, trabalhei no pátio do colégio,
né, no Museu Anchieta. Trabalhei no arquivo do Museu de Arte Contemporânea da USP. E aí, no contexto da reinauguração do Museu da Imigração em 2014, eu acabei fazendo parte, formando a nova equipe, né, do museu, que foi quase totalmente reformulada para a reinauguração pós-restauro do Memorial do Imigrante, que acabou se tornando em 2014 Museu da Imigração. Museu da Imigração. Então houve essa transição, né, de memorial. E aí foi nessa restauração que os livros foram, então, para o Arquivo Histórico de São Paulo. Isso, já logo no começo do restauro, esses livros e todo o documento, na verdade, todo o acervo arquivístico histórico da hospedaria acabou indo para o Arquivo Público do Estado de São Paulo. A gente ficou com a coleção museológica, composta aí por 12 mil objetos, pelo arquivo institucional, pela coleção bibliográfica e pela coleção de registros de história oral. Rida, Cibele, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Como vocês devem saber, nesse prédio aqui funcionou a maior hospedaria de imigrantes do Brasil, conhecida como Hospedaria de Imigrantes do Brás. Hoje nós trouxemos aqui esses dois documentos que contam um pouquinho da história de cada uma de vocês. Mas antes de entregar esses dois documentos para vocês, me permitam contar uma historinha. O embarque das famílias para o Brasil e a despedida da terra de origem, dos parentes e amigos, é um momento muito presente na memória dos imigrantes. E uma das histórias que mais se conta é a do fio da despedida. A família que embarcava no navio segurava uma ponta do fio. A família, os amigos e os parentes que ficavam seguravam a outra ponta. O navio apitava, partia, o fio se enrijecia e quebrava. Assim, cada um ficava com uma parte desse fio, que era um símbolo da despedida, um guardião das saudades. O que o Museu da Imigração quer promover com vocês é que, de alguma maneira, as partes quebradas desse fio se encontrem novamente hoje. Há mais de 100 anos, um pereta decidiu migrar e aí, décadas depois, nasceu a Cibele. Há mais de 100 anos, um posete decidiu migrar e daí nasceu a Rida. Vocês podem me perguntar, se tantas pessoas fizeram o mesmo, o que torna a história de cada uma de vocês diferente? O que une vocês, na verdade? Então eu queria que vocês lessem, cada uma de vocês, esse documento em voz alta, tá? E descobrissem isso agora com a gente. No dia 2 de outubro de 1888, chegaram ao Porto de Santos, provenientes do vapor La France, os No dia 2 de outubro de 1888, chegaram ao Porto de Santos, provenientes do vapor La France, os imigrantes. Giovanni Pereta, 49 anos, Palma, e sua esposa 18, Ana, 45. Teodolinda, e 14, filhos, Luíde, Maria, 20, 12, Jacinta, Domênico, 18, 9, Elizabeth, Giovanni, 15, 6, Luídia, Giuseppe, 9 4 e Eugênio, e Celso, 6. com meses de vida. Carregavam nas malas a esperança de uma vida melhor, que não sejam esquecidos. Que não sejam esquecidos. E o mesmo navio. 2 de outubro, 2 de outubro. de 1888. O que vocês têm em comum é que as suas famílias viajaram juntas no navio La France
e entraram na hospedaria de imigrantes no mesmo dia, 2 de outubro de 1888. Eu não consigo afirmar para vocês se eles se conheciam antes de decidirem migrar para o Brasil. Será que no caminho do porto até a hospedaria de imigrantes eles viajaram no mesmo vagão? Dormiram próximos? Isso eu não consigo afirmar para vocês. Mas o que a gente tem certeza é que aqui na hospedaria, em 1888, os Posetti e os Peretta se sentaram juntos no refeitório. Vocês entraram na hospedaria no mesmo dia e descobriram que há 130 anos os seus antepassados fizeram exatamente a mesma coisa. Migrar pode ter muitos significados. Hoje o migrar para vocês significa o reencontro. Os fios se tocaram. Henrique, onde a gente está agora? Bom, a gente está numa das salas de exposição do museu, no primeiro andar. O primeiro andar corresponde ao dormitório feminino e infantil, né, da hospedaria de imigrantes. E nessa parte aqui da exposição a gente tem uma cenografia, tanto do dormitório, onde a gente está aqui, quanto do refeitório do outro lado, que mostra um pouco desse cotidiano da hospedaria de imigrantes, que além de arregimentar pessoas, era, claro, de dormir e comer. Sim. Né? E me fala uma coisa, por que mudou do memorial do imigrante da hospedaria do imigrante, o memorial do imigrante, para museu da imigração? Isso foi discutido no final dos anos 2000, né, da primeira década dos anos 2000, da necessidade de se fazer um restauro no edifício da antiga hospedaria de imigrantes do Brás, né? Então já existiam avaliações de que era realmente necessário um restauro e também a necessidade de repensar o próprio conceito do migrar, de tentar incluir as migrações contemporâneas de uma outra maneira e de rediscutir o migrar a partir da experiência. Ou seja, muitas vezes a gente conversando com um congolês que chega hoje no Brasil pode entender um pouco melhor sobre o nosso antepassado italiano. E muitas vezes olhando para o antepassado italiano a gente compreende melhor o cotidiano e as sensações de um imigrante congolês, angolano hoje em dia. Então, desde a parte prática do restauro até a reformulação da equipe e a própria reformulação do que a gente queria mostrar, do que a gente quer expor e do que a gente quer discutir. Então, por isso que até mudou o nome, Memorial do Imigrante para Museu da Imigração, porque dá uma ideia um pouco mais de processo, de salvaguarda, enfim, né? Tem umas mudanças um pouco específicas que às vezes para o público geral é difícil entender, mas que acabou mudando bastante coisa a partir dessa mudança que surge de uma necessidade estrutural, mas estrutural em vários sentidos. Literalmente. Toda vez que eu estava em São Paulo, eu falei assim, amor, vamos lá no memorial. No memorial. Aí a minha filha já falava, aquele que você sempre chora? O lugar era conhecido, aquele lugar que você sempre chora. Então, ele remetia muito também a essa afetividade também, né? Ele tem algumas diferenças fundamentais, assim, mas enfim. Family Search apresenta Representação Cultural da Celebração, Momentos em Família, Reuniões e Encontros. Os momentos em família podem ocorrer em diversas datas e contextos. Os feriados, por exemplo, estão presentes na vida da população brasileira, que é grandemente prestigiada com vários ao longo do ano. Há, portanto, uma grande diversidade de atividades e eventos que ocorrem, na maioria deles, de acordo com o tema. E, em geral, as famílias costumam se reunir ou sair juntas em muitos deles, trazendo à tona várias experiências que fortalecem uns aos outros, criando novas histórias e recordações, além de, em muitos casos, elas relembrarem das histórias já vividas
e mesmo de seus ancestrais nas rodas de conversa. No entanto, o que realmente gostamos como povo é ter a oportunidade de passar algum tempo extra com nossos familiares e amigos. São momentos, em geral, nos quais trocamos experiências com as pessoas mais importantes em nossas vidas. Utilize a nossa hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag FamilySearch para compartilhar em suas redes sociais e guardar também em Recordações do Family Search fotos e áudios que você tenha de momentos inestimáveis em família. Você gosta de ir à praia, ao campo, fazer um passeio, fazer alguma atividade física ou simplesmente descansar e curtir a companhia da família ou amigos no aconchego do lar? Já no início de cada ano, damos uma boa olhada no calendário para vermos quando teremos oportunidades de estar em família e amigos durante todo o ano. Isso tem uma razão de ser, pois serão momentos que vão nos proporcionar colocar em prática coisas que não costumam fazer parte da rotina da família. É dito que recordar é viver. Ainda que os momentos não durem para sempre, as recordações sim. Imagina como nossas vidas seriam menos alegres sem as recordações de momentos tão especiais. Algo que podemos fazer são os passeios em família, os quais podem ter como destinos parques, museus, zoológicos e tantos outros locais. Porém, mais importante que os locais por onde passeamos juntos são as conexões que criamos com nossas famílias presente, passada e futura. O almoço em família, por exemplo, é um momento muito especial, pois ali na mesa as histórias são passadas enquanto a família participa de uma deliciosa refeição juntos, a qual pode ser uma macarronada, um frango assado ou um belo churrasco. Através dessas histórias, nos tornamos mais resilientes, aprendemos a admirar e ser mais gratos pelos sacrifícios dos nossos ancestrais que nos permitiram estar aqui. As inúmeras histórias que esses momentos em família nos proporcionam os tornam inesquecíveis. Ao conversarmos com amigos, parentes e outras pessoas do nosso convívio, é possível que elas, assim como nós, se recordem de momentos desafiadores. Essas experiências nos marcam e, com o passar do tempo, podem nos trazer ensinamentos importantes e resiliência para nossas vidas. Não é isso que sentimos ao nos recordarmos desses momentos nem tão perfeitos assim? São nesses momentos que nossas famílias têm a oportunidade de reunir-se para celebrar, rir, brincar, consolar e recordar. Momentos assim são verdadeiros tesouros que carregamos para o resto de nossas vidas. Você sabia que o Family Search pode te ajudar a guardar fotos, álbuns e áudios gratuitamente? Por exemplo, pense nas atividades que você realiza com sua família ou amigos. Provavelmente você deve ter inúmeras lembranças que deseja guardar desses momentos, não é mesmo? Guarde essas lembranças em recordações do Family Search através do app ou em familysearch.org. Talvez você não tenha tido a oportunidade de criar recordações de momentos em família como os que mencionamos. Porém, você pode começar essas tradições em sua própria família hoje. Que tal planejar o que irá fazer no próximo encontro em família? Não perca a oportunidade de registrar cada momento em recordações do Family Search, ok? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Merecem Ser Recordados. Esse evento que celebra e honra nossos ancestrais, nossas conexões com eles, suas histórias e principalmente suas vidas. Você aí na sua casa tem algum prato que é uma tradição de família?
Sabe aquele prato que não pode faltar nos seus encontros familiares? Pois bem, se você ainda não tem, esse é o momento perfeito para começar essa tradição em família. As conexões que nós criamos através de um momento familiar são incontáveis. Aproveita agora então esse momento e coloca nas suas redes sociais um momento muito especial com sua família ou aquela receita que não pode faltar nos finais de ano. Aproveita então e coloca as hashtags merecem ser recordados e hashtag FamilySearch. Assim a gente consegue interagir com os seus posts. Aproveite para colocar as suas imagens e receitas no aplicativo Recordações do FamilySearch. Aqui nós temos alguns ingredientes que vão nos ajudar no preparo de uma receita muito especial e tradicional da família Lima. Para nos ajudar então, gostaria de chamar a Carla, que vai ensinar passo a passo como fazer esse prato divino. Pode vir, Carla. Seja muitíssimo bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Conta pra gente e acaba com esse mistério. Qual é o prato que você vai ensinar pra gente hoje? Bom, eu vou ensinar uma bacalhoada. O meu sobrenome, de casada da minha família atual é Lima, mas o sobrenome que eu carrego e a razão dessa receita é lusitano. Esse sobrenome em português, porque meus avós são portugueses da Ilha da Madeira e lá por ser um local que se come muito peixe, Então, bacalhoada está presente na minha família há 4 gerações já. Ai, gente, que chique, que legal! E hoje em dia, com qual frequência que vocês comem essa bacalhoada? Toda reunião de família tem bacalhau, em alguma forma de preparo. A forma de preparo mais comum é essa que eu vou dividir com vocês hoje. Bora então partir para a receita? Vamos lá. Quais são os ingredientes que a gente vai precisar, Carla? O bacalhau, que é a estrela do prato, grão de bico, cozido, e batata cortada em rodelas e cozida, ovos cozidos, louro, que é um pulinho do gato que eu compartilho com vocês já, porque é do louro, azeitonas pretas, cebola, sal, glutamato monossódico e muito cheiro verde, muita salsinha. Excelente, Carla. Tudo prontinho agora. Qual que é o primeiro passo? Como que a gente começa essa receita? Ok. 8 horas antes, 12 horas antes, 8 horas é mais que suficiente. A gente coloca o grão de bico de molho, porque para ter o tempo de dar uma amolecidinha, e aí leva para cozinhar. Acho que um truquezinho legal que a gente faz em família é colocar um pouco de sal para ajudar uma temperada, já sair temperadinho, e uma folhinha de louro, Falei que o louro estava aqui por uma razão, Então a gente coloca uma folhinha de louro na água do cozimento, um fiozinho de óleo e cozinha. Se ele ficou bastante horas de molho, aí uns 20 minutos ele já tá macio. Se você esqueceu, como eu faço algumas vezes, aí vai levar 1h10 para cozinhar, se você só lavar e colocar direto. Aí, vamos pro peixe então. Beleza. Aí vem o bacalhau. Na minha família, a gente faz com todas as partes do bacalhau, Desde as iscas, que são aquelas que vêm salgadas, você tem que demolhar, deixar de molho trocando a água. Mas o mais tradicional mesmo é fazer com o lombo, do bacalhau, que é a parte mais macia. E aí depois que você dessalgou, deixou ele de molho na água, aí vai esquentar uma água assim, Quando estiver quentinha, coloca o peixe já descongelado, pode estar até um pouquinho congelado, não tem problema não. Se tiver um pouquinho ainda levemente congelado, não tem problema. A água do molho a gente coloca com sal. Certo. Mas essa água que vai aqui na panela agora não precisa. E aí pegou fervura, a gente vai aguardar agora subir a temperatura, vai ferver. E aí ficando entre 6 e 7 minutinhos que a gente começa a ver o bacalhau soltando, fazendo as... Aí a gente já pode retirar para poder limpar e desfiar. Me diz uma coisa, você parece muito experiente. Você se lembra da primeira vez que você provou esse prato, que alguém fazia na sua família? Então, eu acho que todo evento da minha família tem um cheirinho de bacalhau, Porque desde pequena, acho que Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal principalmente, Páscoa. Natal e Páscoa são 2 datas que a gente celebra muito. Pode ter outros pratos típicos, tem o peru no Natal, tem
sei lá, alguma outra coisa na Páscoa, mas tem bacalhoada, sempre tem, em receitas diferentes, né? Às vezes assado, às vezes dessa maneira que eu vou apresentar para vocês, que é quase uma salada, uns gostam quentinho, outros gostam dele mais frio mesmo, desfiadinho, mas a gente tem vários preparos, mas o bacalhau tá lá. E essa é a forma mais recorrente, que a minha memória, que eu tenho mais memórias, acho que todo mundo em casa com essa receita. Legal. A gente falou sobre memória, você recordando seus antepassados, né? E em relação às gerações futuras, seus filhos, netos, como que você planeja manter esse legado nas próximas gerações? Tradições é algo muito importante na minha família. A gente tem várias tradições e eu acho que me casei com uma pessoa que preza muito isso também. Ele tem outras tradições nordestinas e de outras regiões na família dele, mas a gente gosta muito disso, de reunir, de ter um prato, de ter música, de ter lugares e ter comemorações, tradições que a gente faz nos aniversários e em tudo, que eu acho que são as nossas memórias, né? É uma coisa que une, que traz aconchego. Que merece ser recordados, né, Com pessoal? certeza. Então, aqui a gente já tem uma água fervendo, porque tem um outro pulinho do gato, assim, né? Coisa simples, mas que pra gente faz a diferença no sabor, é que a gente pega a cebola e pra não colocar ela direto e ficar aquele sabor mais acentuado, né, um pouquinho mais forte, mais ardido. Então a gente corta a cebola ao meio. Corta a cebola assim, pode ser em rodelas ou pode ser nesse formato, que quando bem cortado, acho que o pessoal chama de julienne, né? E aí a gente vai passar tô tirando só a pontinha, a gente vai passar essa cebola, dá um sustinho nela, como a gente brinca na água fervendo. Não sei se é uma coisa que um chefe faria, mas na minha família é o que ajuda a criançada a comer a cebola, né? Minha avó até foi cantora no rádio, quando ela chegou no Brasil ela cantou no rádio, tudo, e esse amor pela música, a gente se reúne, a gente canta muito, assim, muito, a gente junta a família e todo mundo canta, todo mundo toca algum instrumento. Eu acho que essa é um outro legado muito forte na minha família. Os talentos, não é mesmo? Vai unindo ali no mesmo ambiente, a música, Sim. A comida, todo mundo fica feliz de algum jeito, né? E a batata, né? A batata corta você pode cozinhar com casca e tudo, é o jeito preferido da minha avó, e depois mantém mais o sabor. E descascar ela quentinha e fatiar, ou se você fatiar, você coloca um pouquinho de sal e uma folhinha de louro. De novo, o louro é o ingrediente coringa, que dá toda a diferença no saborzinho da batata, depois para entrar o azeite. E o cheiro verde para fechar. E tem uma dica importada, essa não é de Portugal, que é o glutamato monossódico. Como? Glutamato monossódico. Certo. Que é aquele quinto sabor, né? Que a gente joga um pouquinho também, assim, que dá uma puxada na hora da montagem do prato, assim, nas batatas, tudo dá um saborzinho melhor. Então a gente já tirou a cebola, né, Carol? Foi rapidinho, aqui só um sustinho mesmo para tirar o ardido dela. E o peixe, nosso peixe, desliguei o fogo porque ele chegou no ponto. Uns 7 minutinhos mesmo ele levou. Aí você já começa a ver a posta do peixe. Ó, ela começa a aparecer esqueci o nome, mas você já vê direitinho Aí nesse ponto aqui, a gente tira e espera esfriar um pouquinho, só para não queimar o dedo. E a gente vai tirar essa pele, que ela sai inteirinha, e a espinha do centro do lombo. Belezinha. Então, ok, depois que a gente tirou o peixe do fogo, né, que chegou no ponto, aí espera esfriar um pouquinho para não queimar a mão. Beleza. E aí tiramos a pele, as espinhas, né, as espinhas são grandes, então é tranquilo. E aí desfia o bacalhau, não muito pequeno, mas de maneira que depois ele se integre com o restante dos ingredientes, tá? Certo. Então, aí a montagem, eu vou fazer como a gente faz, né? Que eu falo que é a gosto, né, da pessoa. Tudo é gostoso, mas a gente faz um fundinho de azeite.
Pra já pegar um pouquinho embaixo, porque bacalhau pede muito azeite, né? Muito segredo, mesmo. É né? o segredo, é. Então a batata vai agora, lembrando do pulinho do gato, né? Que eu tinha comentado com vocês que é o louro, que não vai agora, mas já foi na água do cozimento da batata. Aí a gente faz uma caminha com a batata que a gente cozinhou. Beleza. Que vai ficar por baixo. Por quê? Normalmente isso a gente faz em prato que vai ao forno, né? Mas já pegaram, todo mundo pegou o hábito de fazer a caminha de batata pro bacalhau. Então a gente faz a caminha que já vai pegando o gostinho do azeite. Legal. Ô Carla, você comentou que sempre costuma fazer esse prato em momentos festivos, né, na família de vocês. Tem algum momento mais recente que foi marcante pra você? Ai, tem. Eu acho que um momento foi a última vez que o meu avô, teve presente, que ele teve Alzheimer e ele faleceu com um estágio avançado de Alzheimer, né? E a minha última lembrança da família toda, a gente reunido para o Natal, e ele sempre fazia um discurso à mesa, sabe? Gostava de falar e de agradecer, de contar alguma coisa, gostavam de declamar poesia, coisas assim. E a última vez que eu me lembro dele lúcido, assim, foi o último Natal que eu ainda era solteira. No Natal seguinte eu já estava casada e ele tinha falecido um pouco antes. Aí eu vou colocar o grão de bico. Beleza. Mas acho que essa é uma lembrança bem forte. Uma mais recente foi o último Natal com meu pai, que também faleceu, mas que a gente tava próximo dele, ele amava, comia com gosto, assim, o bacalhau, e a gente estava reunida. Tem uma lembrança, assim, foi Natal de 2020, né? A gente comeu também no último Natal, mas acho que essas são duas imagens que eu vou guardar para sempre. Que especial. Obrigada. A gente vai colocar agora o grão de bico, vou colocar com a mão, se ninguém se importar. Você aqui é a chefe da cozinha, Ah. fica à vontade. Aí faz uma camadinha de grão de bico, que já tá bem cozidinho, né? Pra ficar macio. E aí vem o bacalhau, que é a nossa estrela, né? Você viu que não tem segredo, né? E aí o azeite depois vai novamente por cima, porque a gente coloca por último e ele vai entrando, né? Vai molhando tudo, isso. E eu esqueci de comentar, mas pode dar uma provadinha. Se a batata ficou um pouquinho sem sal no cozimento, eu deixei o sal ali porque a gente pode acertar um pouquinho, né? Prova o bacalhau também, se ficou bem salgadinho. Aí o glutamato monossódico, geralmente eu dou uma... Vai por cima do bacalhau. Isso, pra dar uma... O bacalhau já tem bastante sabor, né? Mas dá um toque. Aí tem a cebola, que eu já ia me esquecendo. Se tiver alguém na família que não gosta, não coloca, mas a gente coloca a cebola. Azeitona. Azeitona tem uma quantidade aqui normal, mas na minha família a gente come uma quantidade absurda, tá? Eu vou fazer a mais usual, assim, a quantidade, mas a gente colocaria em todas as camadas muito aumento, assim, não tem briga pela azeitona. Então tá bom, aí a gente coloca as azeitonas assim, podia ter colocado mais em outros, né? Se todo mundo gostar de azeitona, a gente ama. Aí a salsinha. Nossa, tá ficando lindo já. Fica bonitinho, né? Salsinha. Que dá o saborzinho dela também pro prato. E aí a decoração, no caso aqui eu vou colocar os ovos em volta e mais um pouquinho de batata. Poderia ter ovo no meio também, mas colocando em volta, quem colocar mais inteirinho assim em volta, quem não curte tanto o ovo pode não pegar, né? Se não quiser, ele tá no prato, mas tá fácil de...
pouquinho de glutamato. Não é prato oriental, mas a gente incorporou. Né? E o azeite. E essa parte é bem generoso, que agora o azeite vai entrando em todas as camadas. A gente brinca que para cada meio quilo de bacalhau é 2 litros de azeite, mas... E um pulinho também é usar, nessa hora, não economizar, tentar usar um azeitezinho de melhor qualidade que faz a diferença, né? O bacalhau você pode comprar as lascas, que é mais acessível, tudo, não tem problema, mas o azeite, muito bom se tiver um de qualidade. Então, agora você pode levar ao forno. Na minha família, geralmente, nem dá tempo. A gente monta assim, os ingredientes já estão morninhos mesmo e a gente já vai comendo. Mas você pode levar ao forno e se for levar ao forno, aí melhor não colocar os ovos por cima, porque vai dar uma ressecadinha, né? Nos outros ingredientes, aí coloca os ovos quando retirar. E bom apetite! Bom, beleza, bom apetite então, pessoal. Hora de chamar a família da Carla para provar essa delícia que tá deixando com água na boca. Agora que a família toda tá junto aqui da nossa cozinheira, chegou o melhor momento. Bora cortar então? Vamos lá! Vamos ver se a família aprova hoje. Tá de bom. Muito bom. Molhadinho. É hora da gente entender um pouquinho melhor como é que funciona a tradição nessa família. A pergunta então é para o pai dessa família, para o esposo da Carla, o senhor Urbano. Qual que é a importância então de fazer esse prato juntos, de comer em família para você? Além de ser muito gostoso, é claro, né? Mas isso remete a gerações anteriores da família, né? Então, de uma maneira gostosa, né? Acaba fortalecendo esse laço que une as gerações. Agora uma pergunta para as meninas, da geração assim mais jovem da família, né? Vocês curtem cozinhar com os pais? Como que é essa questão da tradição para vocês? Então, durante a semana não acontece tanto por questões de estudo, trabalho, mas no domingo que nós passamos o dia juntos, nós sempre cozinhamos, fazemos o almoço em família. Bom que dá sempre para relembrar, né? Que legal. Os docinhos. Docinhos, bolo. Que delícia, muito bom. Bolo também? Ufa, deu até fome de novo. E além da comida, que eu vi que é bem especial para vocês, tem alguma outra tradição dentro da família? Ai, sim. Aí que fala? Pode. Então, a bacalhoada lá é a mesma coisa que as pessoas tomam aqui feijão. Tem que ter feijão para comer com arroz, né? E lá é bacalhau. Bacalhau assado, bacalhau ao forno, bacalhau assado na brasa. E uma porção de bacalhau todos os dias. E também tem tempo que tem muito peixe. Tem lá em uma ilha, né? Tem peixe. E a gente, o ano inteiro a gente come bacalhau e peixe e carne não se come muito não. Carol, acho que 2 tradições que a minha avó e meus avós trouxeram de Portugal, que a gente ama muito, né? É a tradição da música, né? Meu avô tocava violão, cantava muito bem. Os irmãos da minha avó, meus avós são primos, né? Então, a música tá todo mundo toca um instrumento, gosta muito de cantar. Crescemos ouvindo fados e tudo isso é violão. E o bordado, né, vó? Ela pode contar pra gente. Bordado, a gente lá não tem muito, naquele tempo que eu estava lá, não tem muita fábrica para as pessoas trabalhar na fábrica. Então a gente trabalhava em casa, bordava e é pago. A gente
agência, os caras bordavam, e a gente bordava e ganhava dinheiro. Não. Porque, sei lá, a gente bordava muito. E quando eu cheguei aqui, que tive os espalhadadas, Minha mãe. bordei o salão dela inteiro. Depois, a Sofia, primeira neta, bordei tudo. Tem um vestidinho aqui, por exemplo. Um dos vestidinhos que eu Foi bordei. bem mimada. Foi, sim. Que legal, gente. Que lindinho. Muito bem feito. Bordado à mão, é tudo à mão, não é a máquina. Todos vestidinhos, lencinhos, todas as netas, bisnetas, filhas, amigas, né? Pessoas queridas ganham um lencinho bordado que ela fez. E muito carinho, muito amor em tudo. Muito legal. Pessoal, foi muito legal bater esse papo com vocês, conhecer um pouco mais da tradição da família de vocês, entender sobre bordado, ver essa questão de música, muito, muito legal. Obrigada pela participação e pela participação também de vocês aí de casa. Continuem postando as fotos e recordações de vocês nas redes sociais. E marquem também a hashtag Merecem Ser Recordados e hashtag FamilySearch. Vai ser um prazer ver todos os posts de vocês. Obrigada então pela participação no Merecem Ser Recordados, uma homenagem aos nossos ancestrais. Muito obrigada por sua participação no Merecem Ser Recordados. Nós descobrimos juntos novas maneiras, tradições e costumes de homenagear os nossos ancestrais. Nós conhecemos algumas receitas de família recheadas de conexão e amor, além, é claro, das várias recordações vistas em álbuns de recordações de famílias e histórias muito preciosas. Por fim, nós vimos a importância de darmos início ou até mesmo a continuidade nas tradições das nossas famílias. Afinal, seus ancestrais merecem ser recordados.